pavor, que constrangia, porque ele diz que a tempestade era grandiosa, e no meio da tempestade ele vê 4 animais esses que estavam junto a rodas. Cada animal tinha uma roda, que formava então ali a carruagem, na qual Deus estava sobre aquela carruagem. Porque sobre os 4 animais, ele descreve que tinha um firmamento que também é citado lá em Gênesis, representando os céus que conhecemos, firmamento que também é citado no livro de Êxodo, quando os anciões estavam aguardando Moisés descer do monte, e quando eles estavam em um lugar que era santo, os pés deles estavam como se fosse o céu, era como cristal, era graciosa aquela visão. E sobre os 4 animais tinha isso, irmão, tinha um firmamento, tinha uma plataforma de cristal, porque onde a presença de Deus está é santo, porque onde a presença de Deus está é graciosa, irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus. E Ezequiel, observando isso, ele olhou que acima daquela plataforma tinha um trono, e sobre o trono ele diz que via um homem, cuja sua presença, o aspecto dele era como de fogo, o aspecto dele era brilhante, representando a presença do Senhor, representando o fogo do Espírito Santo, representando a grandiosidade do nosso Deus. E ele vê aquele que estava sentado sobre aquele trono. Ele vê aquele que estava sentado sobre aquele trono, até que aquele que estava sentado sobre o trono fala com ele. Percebemos que Deus vai revelar a sua glória a Ezequiel. E ao revelar a sua glória a Ezequiel, ele dá tópicos nessa visão. Ele mostra claramente como ele se apresenta. Primeiramente, ele vê um trono que representa Deus é quem está no domínio, Deus é quem está acima de todas as coisas. Na visão de Ezequiel, ele também enxerga uma tempestade que cobria, mas que ao mesmo tempo naquela tempestade havia uma carruagem que carregava a presença de Deus, que carregava o trono de Deus. E a palavra de Deus diz, por volta dos versículos 17, se não me falha a memória, que as rodas daquela carruagem tocavam a terra. O que podemos entender nisso é que a glória de Deus enche os céus, mas a glória de Deus também enche a terra. Ele estava mostrando a sua glória para o seu povo, para dizer, mesmo em território que não é o seu, eu ainda estou com vocês. Ezequiel, eu vou levantar você para tratar deste povo, mas eu vou revelar que eu sou Deus poderoso com a tua vida, que eu estou contigo para te encorajar. Ai, irmão, quando Deus levanta homens, ele se revela primeiro. Lembra que eu falei isso? Lembra de Paulo no caminho de Damasco? Quando Paulo ia para perseguir o povo de Deus, ele viu uma luz que excedia a luz do sol, e ele diz que da luz ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo, eu vou te enviar para pregar a minha palavra, mas primeiro eu vou te revelar a minha glória. Ah, irmão, eu também lembro de Moisés. Moisés, ele tinha sido escolhido para ser um libertador de um povo, mas antes de libertar o povo, lá no deserto, ele sobe o monte e ele vê uma sarça pegando fogo, e o fogo não consumia. Ah, irmão, Deus revela seu poder para mostrar que mesmo nós sendo falhos, Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Ele se revela para nós, para nos encorajar para o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também me lembro, irmãos, de Isaías. Isaías, ele vê a face de Deus e diz: eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus, eu sou um ser humano pecador. E enquanto ele diz: tu é pecador, então engole essa brasa, porque é o fogo do meu espírito, consome todo o pecado e te capacita para a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e Ezequiel tendo essa visão, no versículo de número 26 adiante: e por cima do firmamento que estava, vi por cima de sua cabeça havia uma semelhança de trono e uma semelhança de safira sobre a semelhança do trono, e havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele.
e vi como cor de âmbar, o metal reluzente, algo que reluzia, algo que o brilho era chamativo, o brilho era atraidor. E a semelhança do que estava sobre o trono era como de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizendo, e com um aspecto de arco que aparece no esplendor, esta é a glória do Senhor. E vendo isto, caí o meu rosto e ouvi a voz que ele me falava. Ele diz, vendo toda esta glória, vendo tudo isso, eu caí sobre o meu rosto, eu me prostrei, eu caí no chão, porque ninguém consegue ficar de pé quando contempla a glória do Senhor, irmãos. Quando a glória do Senhor é revelada, não tem ninguém que fique de pé e diga que é alguma coisa. Ai, eu lembro lá de João, no Apocalipse, quando eu virei para olhar com quem falava comigo, eu caí porque eu não suportei aquela glória. E quando ele caiu, ele ouviu a voz do que falava com ele. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, ele continua e disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Irmão, perceba uma coisa. Ele diz, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o espírito do que ele falava, e me pôs de pé, e ouvi a voz que ele me falava. Qual foi a ordem de Deus? Se põe de pé. O que ele diz? Quando eu tentei me pôr de pé, entrou em mim o espírito e me colocou de pé. Irmãos, primeiro Deus dá ordem, se levanta. Mas quando ele fala para se levantar, quem se levanta não é o profeta, é o Espírito Santo que levanta o profeta. Irmão, quem tem o poder de te levantar não é a tua capacidade. O poder de se levantar não está em você. O poder de se levantar está no Espírito Santo de Deus. Porque Deus não usa pessoas que têm capacidade em si mesmo. Ele usa pessoas falhas para mostrar que são dependentes da sua graça. Quanto mais falho, mais dependente da graça de Deus e mais usado vai ser na presença de Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Ah, irmãos, e ele diz, filho do homem, se põe de pé. E o Espírito entrou em mim e me colocou de pé. E por quê? Que Deus queria que ele se colocasse de pé. E eu vi o que ele falava. Irmãos, Deus não envia pessoas derrotadas. Primeiro, Ezequiel diz que ele cai. Quando ele está no chão, Deus poderia muito bem transmitir a mensagem a ele. Mas Deus não transmitiu a mensagem a ele quando ele estava no chão. Ele diz, se põe de pé. Eu não falo com o derrotado. Eu levanto pessoas que têm capacidade. Eu não levanto pessoas incapazes para a minha obra. Eu as capacito. Eu não falo com pessoas derrotadas. Se põe de pé. E o que levanta ele não é ele mesmo, é o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, o que levanta a nossa vida, o que nos capacita para a obra de Deus é o Espírito Santo. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele se batizou no Rio Jordão e veio sobre ele o Espírito Santo. Quando os apóstolos começaram a pregar, eles não começaram assim que Jesus foi assunto aos céus. Jesus diz, ficar em Jerusalém mais alguns dias e virá outro Consolador. Passou-se 10 dias eles em oração, e no Atos capítulo 2 a palavra de Deus vai dizer, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo ambiente, e veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios com o Espírito Santo. Irmão, Jesus ia chamar Paulo para a sua obra, mas antes de Paulo começar a pregar, ele mandou que Ananias isse até lá para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Deus vai te enviar para a obra do Senhor, mas primeiro ele vai te encher com o Espírito dele. Primeiro ele vai querer que você se encha do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando falava comigo, me pôs de pé e ouvi o que ele falava. Perceba que ele só se pôs de pé
quando o Espírito entrou nele. E o Espírito só entrou nele enquanto Deus falava com ele. O que é que faz o Espírito Santo entrar na vida de um crente? É quando aprendemos a dar ouvidos à palavra de Deus. É a palavra de Deus que irá nos capacitar para a obra do Senhor. A capacidade de ouvir também provém de Deus, porque ele diz que só conseguiu ouvir quando o Espírito Santo levantou. Irmãos, se o Espírito Santo não tivesse levantado, ele não ouvia. Não, Davi, mas ele fala que ouviu. Não, ele ouviu a voz do que lhe falava. Mas agora no versículo 2, e eu ouvi a voz que falava comigo. Ele está dizendo, primeiro eu ouvi apenas a voz daquele que me falava, agora eu ouvi a mensagem que ele queria transmitir a mim. Mas a mensagem só foi ouvida por ele quando o Espírito Santo deu capacidade a ele. Eu lembro-me do que Paulo escreveu: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você só vai conseguir ser cheio do Espírito Santo quando você aprender a dar ouvidos à palavra de Deus. Porque Deus é Deus tão de graça, irmãos. Deus é tão gracioso de uma tal forma que Ele nos chama para a obra. E Ele mesmo é quem nos capacita a ouvir a sua palavra. Ele mesmo é quem nos capacita a receber a sua palavra na nossa vida. E ele vem tratar do profeta. E eu ouvi a voz que ele falava comigo. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Deus queria enviar Ezequiel sim, mas primeiro ele queria encher Ezequiel do Espírito Santo. Deus queria enviar Ezequiel sim, mas primeiro ele tinha que levantar Ezequiel, para mostrar que ele não levanta derrotado, para mostrar que ele não é Deus que envia pessoas que não têm nenhuma capacidade, mas ele envia pessoas que conseguem fazer a sua obra. Ele envia pessoas que conseguem acreditar em Deus e pela fé fazer a obra que o Senhor os confiou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai falando a Ezequiel: Ezequiel, eu irei lhe enviar a pessoas, aos filhos de Israel. E eu acho incrível, irmãos, que enquanto Deus falava que iria enviar Ezequiel aos filhos de Israel, ele não esconde o peso do chamado. Ele diz: Ezequiel, eles são de semblante duro. Ezequiel, eles são obstinados. Ezequiel, eles são duros de coração. Porque Deus não esconde o peso do chamado para ninguém, irmãos. Evangelho não é facilidade. Evangelho é dificuldade. Evangelho é difícil. Evangelho é pesado. Mas Deus também não esconde isso de ninguém. Jesus, quando falava para os seus apóstolos, ele disse: eu vou vos enviar, mas vocês serão odiados pelo meu nome. Quando ele vai falar para Paulo também, após chamá-lo, ele diz: Paulo, eu vou te enviar, mas eu primeiro vou lhe mostrar o quanto você vai padecer por amor ao meu nome. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão aflições. Irmão, o reino de Cristo, ele é maravilhoso, mas aqui nessa terra nós vamos continuar passando por momentos difíceis. Nós iremos continuar sendo rejeitados, nós iremos continuar sendo perseguidos. É pesado servir a Jesus, é pesado lutar contra a nossa carne, mas mesmo assim Deus nos encoraja a sua obra, mesmo assim Deus mostra que está conosco, mesmo assim Deus nos levanta quando caímos. Deus mostra que a sua graça é o que basta na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele vai dizer a Ezequiel: Ezequiel, fale, quem tiver de ouvir, ouvirá. Que ouçam ou não ouçam, fale. Senhor, mas eles não vão me dar ouvidos. Fale, quem tiver de ouvir, ouvirá. Senhor, eles vão rejeitar a minha pregação. Fale, quem tiver de ouvir, ouvirá. Senhor, eu vou ser ignorado. Fale, quem tiver de ouvir, ouvirá. Senhor, mas eu vou ser abandonado na minha escola. Fale, quem tiver de ouvir, ouvirá. Senhor, mas a minha família vai começar a me odiar. Fale, quem tiver de ouvir, ouvirá. Senhor,
glória a Deus. Ele diz a Ezequiel, eles são duros de corações, mas isso não pode atrapalhar a sua pregação. Ezequiel, você vai ser rejeitado pelo seu próprio povo, mas isso não é desculpa para atrapalhar o seu ministério. Ai, irmãos, o que é que isso nos ensina, irmãos? O mundo rejeita a pregação da igreja, o mundo persegue a igreja, o mundo não quer dar ouvidos, mas a gente tem que continuar pregando, porque a salvação provém da palavra de Deus, e o evangelho que nos alcançou pode também alcançar mais vidas através da gente. O que Deus quer falar nessa noite é: fale, quem tiver de ouvir, ouvirá. Muitas das vezes uma pessoa só necessita de uma palavra sua para ela confessar o nome de Jesus. Muitas das vezes um louvor que você cantar pode consolar um coração aflito. Muitas das vezes uma pregação que você ouvir e anotar e transmitir a uma pessoa possa fazer aquela pessoa desistir da vida, possa fazer aquela pessoa enxergar a vida para um lado melhor, possa fazer aquela pessoa mudar o seu rumo, possa tirar aquela pessoa do caminho do inferno. Irmão, pense uma coisa: e se a pessoa que pregou para você tivesse se calado? E se Paulo tivesse se calado, o evangelho não chegaria aqui. E se os pregadores que trouxeram o evangelho para a América do Sul tivessem se calado, o evangelho não teria chegado até nós. Se a igreja não se reunisse aqui para pregar o evangelho não seria propagado. Se os apóstolos tivessem se acovardado, a palavra de Deus não seria espalhada, porque Deus as confiou a 12 apóstolos. Jesus, ele diz a Pedro, quando ele estava sendo perseguido para ser preso: Pedro, coloca essa espada, embanha essa espada de novo. Se eu quisesse, eu poderia chamar aqui 12 legiões de anjos para que viessem me salvar. Irmãos, Deus tinha poder para chamar 12 legiões de anjos, mas ele confiou a sua palavra a 12 pessoas. Ele confiou toda a sua pregação a 12 apóstolos. Mas a palavra de Deus, irmão, ela não pode ser parada. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser destruída, porque ela não é daqui, ela provém dos céus. Eu lembro do que Gamaliel falou, quando eles estavam querendo prender os discípulos, quando eles estavam querendo parar os discípulos, ele diz: olha, tudo bem que eles são contra, a pregação deles acaba indo contra a nossa lei, mas é melhor que deixemos eles pregarem, porque se for de homem se desfará, mas se for de Deus vai permanecer. Se for de homens vai se desfazer com facilidade, mas se for de Deus vai permanecer, porque passa céu, passa terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre, irmão. Eu lembro também do que Jeremias escreveu: murcha a erva, cega a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ai, ninguém pode parar a pregação do evangelho. Certa vez pegaram Pedro e prenderam na prisão e disseram: bora matar amanhã bem cedo. Mas quem estava cuidando da vida de Pedro não eram simples pessoas, quem estava no controle da vida de Pedro era o próprio Deus Todo-Poderoso. Enquanto a palavra de homens era: nós vamos matar, amanhã tu não vai acordar vivo, amanhã tu vai morrer. Mas no meio da noite Deus enviou um anjo para trazer libertação para Pedro. O que prevalece é a palavra de Deus. Lembra daquele provérbio, capítulo de número 23, se não me falha a memória: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Ai, irmão, Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. E Deus vem encorajando o profeta para transmitir a mensagem que ele queria transmitir ao povo. Deus vem mostrando a sua glória para trazer esperança ao povo de Israel, para trazer também edificação a Ezequiel, pois a missão que ele iria confiar a Ezequiel era uma missão pesada. Não era simples, irmão, ele se levantar no meio do seu povo e ser rejeitado muitas das vezes pela sua própria família.
Não seria algo simples, irmãos. Ele ser rejeitado pelo seu povo, ele ser rejeitado por aqueles que estavam em cativeiro. Não era algo simples, até porque eles já passavam por aflições. E se ver excluído em meio a tudo aquilo, também não seria algo fácil. Mas o que eu vejo de maravilhoso nessa palavra é que mesmo em meio a tantas circunstâncias contrárias, Ezequiel permaneceu fiel à palavra de Deus. Deus continuou capacitando Ezequiel e o encorajando para pregar. Ezequiel não se calou. Se Deus capacitou homens para pregar a sua palavra, esses homens não se calaram, por que a gente vai se calar agora? Por que a gente tem que calar a boca? Por que a gente tem que deixar o mundo nos calar? Por que a gente tem que deixar o sistema mundano, o mundano oprimir a palavra de Deus que habita em nós? Não podemos fazer isto, porque Deus nos enviou não como ovelhas mudas, Ele nos enviou como pregadores, Ele nos estabeleceu neste mundo como ministros da sua palavra, irmãos. Aleluia! Versículo de número 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-me diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam palavras escritas, lamentações, suspiros e ais. Irmãos, quando Deus estava falando para Ezequiel, Ezequiel, você vai ser rejeitado, mas fale, mas pregue. O que Ezequiel falou? Senhor, mas eles vão me rejeitar, o que eu vou falar? No versículo 7 ele diz: fale as minhas palavras, fale aquilo que eu te ordenar. Não precisa inventar demais, irmãos. A palavra de Deus está na nossa mão. O que vai salvar não é sabedoria de homens, o que vai salvar é a palavra de Deus. Como Paulo diz, quando eu cheguei a vós, eu não vim com palavras de sabedoria humana, mas eu vim com demonstração do Espírito e do poder de Deus, porque a pregação de Paulo não consistia na sabedoria humana, a pregação de Paulo consistia na palavra de Deus, e é a palavra de Deus que tem que ser a nossa base, é a palavra de Deus que tem que ser a nossa motivação para pregar. Jesus certa vez compara aqueles que ouvem e praticam a sua palavra como alguém que edifica a sua casa sobre a rocha. É inabalável, ninguém derruba, porque a rocha é Jesus, porque o edifício é a palavra de Deus, porque você está firmado na rocha. Se você estiver na rocha, vem vento, não derruba, vem potestade, não derruba, vem a opressão do maligno, não derruba, pode vir tristeza, não derruba, mas a tua pregação tem que estar na palavra, tem que consistir na palavra de Deus. Senhor, como eu vou fazer para que pelo menos alguns ouçam o que eu vou falar? É simples, não fala de si, fala da minha palavra. É simples, você não precisa inventar coisas bonitinhas, fala a palavra que eu te ordeno a falar. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo. E no capítulo 3, a palavra de Deus vai dizer que Deus olhou para Ezequiel e diz: come. Irmãos, é maravilhoso isso. Deus, Ele fala: Ezequiel, você vai falar. O que eu vou falar, Senhor? Você vai falar as minhas palavras. E como é que eu vou saber as palavras que eu vou falar, Senhor? Eu vou colocá-las dentro de você. Sou eu quem vou colocar a palavra dentro de você. Mas primeiro, lembra lá do versículo 1, Ezequiel, levanta-te. Deus sabia que Ezequiel não conseguiria se levantar só, mas ele cobrou o posicionamento. É o posicionamento que todos nós devemos ter. Deus cobra esse posicionamento de nós. A missão não virá de nós, irmãos, mas cabe a nós nos levantarmos para a sua pregação, para a palavra de Deus. Cabe a nós tomarmos uma decisão de sermos ministros de Deus nessa terra. Eu lembro do que Paulo falou lá em Coríntios. Ele diz: desperta tu que dormes, e Cristo
Cristo te esclarecerá. Ele não está dizendo, olha, Cristo vai te despertar e vai te esclarecer. Não, primeiro tu tem que despertar, depois Jesus vai te esclarecer. Primeiro tu tem que levantar e tomar postura, depois eu é quem vou colocar a minha palavra no teu coração. Primeiro você tem que se levantar como ministro de Deus que você é. Tem que haver dedicação à palavra, tem que ler a Bíblia porque é ordenança divina, tem que haver oração. Quando você se posicionar como verdadeiro cristão, aí eu vou colocar a minha palavra em você, aí eu vou te esclarecer, aí eu vou abrir a sua mente. E Deus vai colocar essa palavra em Ezequiel, versículo 10. E estendeu diante de mim um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro estava representando a pregação de Ezequiel, a pregação que Deus queria que Ezequiel pregasse. Esse livro estava representando a palavra de Deus, porque Ezequiel não poderia pregar se a palavra de Deus primeiro não estivesse dentro dele. Primeiro a palavra de Deus vem a ele, ele ouve. Depois a mesma voz que fala com ele diz, pega essa palavra e come, pega essa palavra e engole, pega essa palavra e destrincha, pega essa palavra e lê, pega essa palavra e entende, pega essa palavra e estuda. Deus pode te enviar como pregador, mas Ele não vai anular de você a responsabilidade de você meditar nas Escrituras de Deus. Deus não vai tirar de você a responsabilidade de você dedicar tempo à palavra do Senhor Jesus. E é lindo, irmãos, que eu vou ir até quase me abandonando, mas Deus é bom. É lindo, irmãos, que Deus, Ele fala, Ezequiel, pega este livrinho, este rolo e come. Deus compara a sua palavra, ou a pregação de Ezequiel, que Ezequiel pregaria, com um alimento. Ezequiel come. Por que alimento? Porque alimento é necessidade, porque o alimento ela é uma necessidade vital. O alimento fortalece, o alimento nos enche, o alimento nos faz permanecer de pé. A palavra de Deus é um alimento na nossa vida. Não é por acaso que Jesus diz, eu sou o pão da vida. E Jesus é a palavra encarnada, porque no capítulo 1 diz, eu sou o verbo que se fez carne. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus tem que ser o nosso alimento. Irmão Davi, eu estou fraco espiritualmente, eu estou tão fraquinho, será que tu está comendo direito? Será que você está se alimentando da palavra? Irmão Davi, eu vou desistir do meu ministério de pregação porque eu não consigo mais. Eu me sinto fraco, eu me sinto triste, eu me sinto descaído. Mas você não está enxergando que a tua força está na palavra. Mas você não está enxergando que a tua força está diante dos teus olhos nas Escrituras de Deus. Jesus diz, examinai as Escrituras porque elas são que testificam de mim. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Assim como o corpo não consegue permanecer vivo sem o alimento físico, também nosso espírito perece sem a palavra de Deus. Aleluia, Deus! Esses dias eu vi uma frase que dizia, se a palavra de Deus fosse o seu único alimento, será que você estaria vivo? Será que nós estamos dando o devido valor à palavra de Deus? Será que estamos dando o devido valor àquilo que Deus preparou desde a consumação dos séculos para a nossa edificação? Temos que nos dedicar à palavra de Deus. Temos que fazer com que a palavra de Deus seja uma necessidade. Não é nem fazer com que a palavra de Deus seja uma necessidade, é enxergar que a palavra de Deus é uma necessidade na nossa vida. É enxergar que somente através da palavra de Deus é que teremos capacidade de levar o Evangelho de Jesus. Somente a palavra de Deus é que tem capacidade de trazer transformação à nossa vida. Muitas das vezes a gente se acovarda.
Muitas das vezes a gente acaba se deixando levar pela nossa própria condição. Hoje eu estou com sono, não vou ler. Hoje eu estou cansado, eu não vou ler. Hoje eu não estou muito bem, Senhor. Vou ler só esse versículozinho aqui. Está bom demais, não está bom. Não é o suficiente. Você tem que se dedicar a ler as Escrituras. Você tem que dar mais valor à palavra de Deus. Irmão Davi, mas eu vou passar o dia inteiro abrindo a boca de sono. Mas é melhor o teu corpo estar por fora acabado do que o teu espírito estar acabado. Por fora tu pode estar até atribulado, mas o teu espírito vai estar fortalecido. Eu lembro do que Paulo falou: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova a cada dia. A palavra de Deus traz renovo para o nosso coração. E ele falando dessa palavra que confiaram em Ezequiel para transmitir ao povo, no versículo 10, ele vai dizer que naquele rolo a qual o Senhor havia mandado ele comer, diz, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Em outras traduções tem misericórdia. Em outras traduções tem lamentações, pranto e ais. Por que ele está dizendo que essa palavra estava tendo lamentações, prantos e ais? Porque haveria de ser uma palavra dolorosa. Era uma palavra de exortação ao povo de Israel. Era uma palavra de repreensão ao povo de Israel. O povo estava distante. Deus estava ali para trazer o povo de novo para pertinho dele. Deus estava ali para trazer novamente esperança àquele povo. Mas Deus não traz esperança alisando a cabeça de ninguém. Deus traz esperança com a sua justiça. Deus traz esperança estabelecendo a sua palavra. Irmão, e a palavra de Deus muitas das vezes entristece. É por isso que ele fala: olha, a minha palavra que eu estou mandando você engolir, nela tem lamentações, suspiros e ais. Era uma palavra dura de se ouvir. É por isso também que Ezequiel iria ser rejeitado, porque haveria de causar muita tristeza ao povo. O povo já estava padecendo de fome, o povo já estava sendo escravo na Babilônia, e ainda haveria de ouvir de Deus palavras duras, irmãos. Seria algo difícil de ouvir, seria algo até complicado de aceitar. Irmãos, mas Paulo escreve na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10: a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Seria uma palavra de repreensão, mas aquela palavra geraria arrependimento no coração do povo. Seria uma palavra dura, mas aquela palavra haveria de transformar o povo. Às vezes é dura abrir a Bíblia, porque a Bíblia ela nos confronta. A Bíblia é dura de se ouvir, a Bíblia ela é pesada de se ouvir, mas tudo aquela palavra que nos entristece na Bíblia, ela gera em nós arrependimento, e o arrependimento traz salvação. É por isso que no capítulo 3, Ezequiel diz: eu comi e na minha boca era doce como o mel. Ezequiel, mas a palavra não é dura, mas ela é doce como o mel. Ezequiel, a palavra não é pesada, ela é pesada, mas ela é doce como o mel. Ezequiel, a palavra não é de julgamento, ela é de julgamento, mas ela é doce como o mel. Por que ela é doce como o mel? É porque através dela que esse povo vai se arrepender. É porque através dela é que vai ser operada a salvação. E esta palavra era dura, esta palavra é pesada. E a pregação de Ezequiel, até o capítulo 32, consistiu em palavras pesadas, em palavras de repreensão, em palavras que levavam o povo a se confrontar, em palavras que levavam o povo a refletir, em palavras que levavam o povo a se arrepender. Mas o que eu acho lindo, irmãos, é que o livro de Ezequiel não termina falando de exaltação e repreensão. O livro de Ezequiel, até o capítulo 32, era uma pregação pesada, assim como Deus disse que a pregação seria pesada.
Mas a partir do capítulo 32, a palavra que começa a prevalecer no livro de Ezequiel é da reconstrução e da redenção do povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. A partir do capítulo 32, irmãos, começa a falar da restauração do povo de Israel. A pregação é dura, mas ela não termina com palavras de repreensão. Ela termina com palavras de reconstrução. Ela termina com palavras de restauração. Todo aquele que crê em mim será salvo, o que não crê será condenado. O que não crê será condenado, mas o que crê vai ser salvo. Aquele que aceitar a minha palavra em si irá ser chamado filho de Deus. A palavra de Deus é dura, mas a palavra de Deus não permanece apenas na dureza. A palavra de Deus não é apenas em condenação, porque a palavra de Deus condena o pecador. A palavra de Deus condena o pecado, mas a palavra de Deus condena aquele que não a aceita, mas é aquele que abre o coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus se torna salvação. A palavra de Deus traz salvação. A palavra de Deus traz reconstrução. A palavra de Deus traz transformação. Porque Deus, Ele é um Deus equilibrado. Ele traz condenação para os que o rejeitam, mas Ele também não abre mão de exaltar aqueles que o recebem. Deus veio com o amor e com a justiça. Na sua primeira vinda Ele veio com o amor para pregar a salvação, para que o ser humano fosse justificado através de Jesus. Ele estava dizendo: a minha justiça se estabelecerá na sua vida através de Jesus. Como o ser humano não era capaz de se justificar, seria necessário um justificador, e Jesus veio para isso, para justificar os nossos pecados. Jesus veio para isso, para justificar aqueles que estavam distantes, ou seja, antes do arrebatamento da igreja. A justiça de Deus está em nossas vidas através de Jesus. A justiça de Deus se estabelece através da palavra de Deus. Mas para aqueles que não recebem a palavra de Deus, diz: no último dia todos hão de comparecer ante o tribunal de Deus. No último dia ninguém vai poder fugir. Ou seja, irmãos, ou você aceita essa palavra hoje para ela te justificar aqui, ou seus pecados te levarão para o inferno. Ou a justiça de Deus se estabelece hoje na tua vida para transformação, ou ela se estabelecerá na sua vida para condenação eterna. Porque essa vida aqui, irmãos, é uma vida para que a gente venha a olhar para Jesus e Jesus nos transformar. Porque somente através da transformação de Jesus em nossas vidas nós alcançaremos a salvação. Mas se rejeitarmos esta palavra, a justiça de Deus terá que se estabelecer na nossa vida. Para aqueles que estão em Cristo, Jesus já levou todos os pecados. A palavra de Deus fala: o salário do pecado é a morte. Não tem para onde correr. Mas para aqueles que estão em Cristo, Jesus já morreu a nossa morte e nos entregou a sua vida. Jesus já nos livrou da condenação do pecado. Jesus já venceu a morte para nos trazer vida eterna. Mas para aqueles que rejeitam a Jesus, terão que pagar por seus pecados. A morte será inevitável. A morte terá que ser estabelecida, porque Deus é amor, mas Ele não deixa de ser juiz. Mas a mensagem não termina com condenação, a mensagem termina com esperança. A mensagem de Deus não termina com a condenação eterna, a mensagem de Deus termina falando da glória do eterno. O livro do Apocalipse fala da justiça que Deus estabelecerá nessa terra, do que Deus irá fazer pela sua justiça. Mas o livro do Apocalipse termina falando da igreja glorificada. O livro do Apocalipse termina falando que haverão novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O livro do Apocalipse, capítulo de número 20, eu quero ler para os irmãos.
versículo 3, se não me falha a memória. E ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O mundo rejeita a palavra, mas a palavra de Deus diz que aqueles que guardam a palavra de Deus permanecerão. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 20 diz: o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus trouxe transformação à nossa vida através de Jesus. A palavra de Deus é pesada, mas ela vem à nossa vida para gerar arrependimento, porque só através do arrependimento haverá justificação. E a justificação nos levará à vida eterna. A justificação nos fará entrar nos portões celestiais. A justificação nos fará ver a face do nosso Rei. Fica de pé, igreja, para encerrarmos o culto. A justificação nos tornará capazes de enxergarmos a graça de nosso Senhor Jesus. Paulo chega a dizer: hoje eu vejo como sombra, como reflexo, mas um dia eu o verei face a face. Lembra que eu disse que o salário do pecado é a morte? Mas Paulo finaliza dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Nós não somos um povo derrotado, nós não somos pecadores obstinados, nós somos pecadores, mas Jesus nos libertou e nos lavou com o seu sangue, porque não fostes comprados com prata nem com ouro, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Pai, a tua igreja nessa noite se reúne para adorar teu nome. Pai, eu sei que o Senhor quer levantar uma geração forte. Pai, eu sei que o Senhor quer levantar pessoas para levar a tua palavra. Pai, eu sei que tu quer capacitar pessoas nessa noite. Pai, eu sei que o Senhor quer trazer esperança para nossas vidas. Então dai-nos capacidade de ouvir a tua palavra, Deus. Então nos enche com teu Espírito Santo, Jesus. Então nos dá graça para que a cada dia a gente vença o pecado. Pai, vem fortalecer a tua igreja, vem levantar homens e mulheres cheias do teu Espírito para a pregação do Evangelho. Vem nos capacitar, Pai, vem nos salvar a cada dia de nós mesmos. Pai, nessa noite eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concedeste estar aqui adorando o teu nome, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Pai, continua operando em nossas vidas. Continua, Senhor Jesus, trazendo consolo, meu Pai. Continua trazendo força, fortalecimento, Pai. Não nos deixe sozinhos, meu Pai. Guia os nossos passos. Faz a gente vencer aquilo que quer nos fazer parar. Faz a gente vencer todas as tribulações. Porque estou certo que as tribulações deste tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pai, vem encher a tua igreja com teu Espírito Santo. Vem levantar o caído, vem reviver, meu Pai, o espírito abatido, Senhor Jesus. A tua igreja nessa noite te adora, a tua igreja nessa noite te clama por misericórdia, a tua igreja nessa noite está reunida para adorar o teu nome. Nós te clamamos, Senhor Jesus, pela redenção que há no teu sangue, porque somente o sangue de Cristo Jesus pode transformar o homem em uma nova criatura. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade dessa noite, meu Pai. Leva cada um para os seus lares em paz, meu Pai. Nos dá graça, meu Pai, para que a cada dia a gente possa, meu Pai,
permanecer na tua presença. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade nessa noite, meu Pai, do Senhor nos permitir com vida estarmos aqui presentes para glorificar o teu nome, meu Pai, porque a tua presença é maravilhosa, meu Pai, porque sentir a tua presença, meu Pai, é simplesmente inefável, é algo que não podemos descrever, mas podemos sentir e desfrutar. Pai, eu te agradeço nessa noite pela oportunidade que me foi dada de transmitir a palavra que o Senhor tocou em meu coração. Que venhamos da graça a cada dia, Senhor Jesus. E nós te pedimos e te agradecemos por fé, meu Pai, porque teu é o reino, toda honra e toda glória seja dada a ti, para todo sempre. Quem crê, diga glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade nessa noite. E louvo a Deus pela vida de cada irmão, e louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Que as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, maravilhoso, pregação do irmão. A irmã não apareceu hoje, né? E não vai ter a escala hoje não. Pastor, quer dar mais alguma palavra? Mais uma vez, por ação da paz do Senhor. Amém. Irmãos, a nossa secretária não veio para fazer a escala. Necessita de a segunda secretária, né? Justamente para que, quando for impossível a primeira estar presente, a segunda vai substituir. Todas as funções da igreja, né? Tesoureiro, secretário, é bom que tenha a primeira e a segunda. Depois nós vamos tratar esta carta. Queremos agradecer a Deus por este momento maravilhoso, né? Pela presença de cada irmão. Que Deus possa abençoar maravilhosamente. Pastor Giovanni, ele vai estar feita a oração, né? Com a Davi. Depois que eu fazer uma oração, o pastor Giovanni estará dando as bênçãos ao apóstolo. Amado Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, momento na Tua presença, momento, Senhor, que temos Te louvado, temos nos alegrado com a Tua palavra, pela Tua palavra é pão, dever alimentar o faminto, é água que sacia a sede do sedento. Obrigado, Senhor, por este momento, dá-nos uma noite abençoada. Senhor, visita aqueles que não puderam vir, fortalece, ajuda na caminhada, que imploramos, ó Pai, pelos moradores dessa cidade, que o Senhor possa alcançar pelo vosso poder, possa, meu Deus, salvar, operando o milagre. Assim nós choramos em nome de Jesus. Pastor João. Aleluia. Estenda a sua mão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um. E quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Aplauda Jesus. Será que tá ligado aí? O celular não tá passando. Tá.